Mas você falou também de processos. O que você considera que são os processos que foram também game changers na sua operação? Eu acho que foi eu aprender sobre processo e aprender a executar. Profundo. Eu fiz um curso do professor Falcone, não sei se você já ouviu falar. Não ouvi, mas eu gostei do nome já. Cara, é um velho guardazinho, coitado, maravilhoso. Você vê a carinha dele, a carinha boa, sabe? Ele é consultor da Ambev, das maiores empresas do mercado, ele sempre foi consultor. Ele participa do conselho e tal. E aí eu fiz um curso desse cara, que é um curso de gestão e resultado, e ele explica como você executar o PDCA dentro da sua empresa. E é muito engraçado, porque eu já fazia isso sem saber a teoria. Então, quando eu aprendi a teoria, meio que se clareou na minha cabeça e eu comecei a mudar as coisas e melhorar a forma de criar processos. Vou te dar um exemplo. A gente tinha só tinha um Abençoado Sudoeste nessa época e eu gastava muito detergente. E eu percebi que eu gastava muito detergente porque o detergente ele tem aquele pininho que você levanta, a galera da cozinha arrancava aquele pino e aí ficava o bocão gigante. E aí ele pegava aquilo e pá, na esponja e detergente pra caramba. E aí eu brigava com a galera que eu falava assim, cara, vocês não podem tirar esse pininho. Olha o nível de loucura, sabe? E óbvio que eu nunca ganhei essa briga. Eles tiravam o pino e que se foda. Eu não posso falar que se foda, né? Pode, aqui pode tudo. Então eles tiravam o pino, velho, e tocavam. E aquilo me deixava revoltado. E eu falava, cara, não pode, não pode. E aí eu tive uma ideia que eu falei o seguinte, uma pessoa no bar, ela sempre diluía o detergente dela, que era a Neide, inclusive ela tem 10 anos de Abençoado agora. Eu vi ela diluindo, eu falava, Neide, você consegue trabalhar com ele diluído? Ela, consigo, e dá certo. Olha aqui. Aí me mostrou. Falei, massa. Falei, vamos diluir o detergente. E aí eu proibi a galera de pegar o tubo de detergente e eles só podiam pegar o do galão de detergente diluído em água. Só que eu comprei um galão de 10 litros. Não, o galão acabava, aí a galera subia, pegava o tubo de detergente. Aí eu falava, não pode, tem que encher o galão de 10 litros. Aí, pô, beleza, mas quem é o responsável por encher o galão de 10 litros? Aí não tinha. Aí tinha que criar um responsável. Aí, pô, 10 litros tá acabando muito rápido, então vamos comprar um de 20. Aí compra o de 20, aí a torneira não funciona, vaza, aí quebra, aí compra um maior. No final, a gente tava com uma bombona de 200 litros diluído que a gente enchia, sei lá, 3 vezes na semana e obrigou todo mundo a trabalhar com outro tipo de refratário para colocar o detergente na pia. Só que olha só, eu fiz isso antes de eu ter o curso do Falcone. E aí no curso do Falcone ele fala o seguinte, quanto melhor o seu planejamento, PDCA é Plan, Do, Check and Action. Quanto melhor o seu P, que é o planejamento, a verificação ali e as anomalias para você corrigir vão ser muito menores. Então, se eu tivesse parado, falar assim, quanto de detergente a gente utiliza por semana? Ah, sei lá, 100. Beleza. Se eu utilizo 100, eu utilizo 10 por dia, 10 litros por dia, 20 litros por dia. Eu já ia metrificar o meu galão baseado no consumo e não no chute que eu dei de 10 litros. Claro. Entende? Então, assim, eu já tinha processos, mas os meus processos eu tinha que ficar refazendo durante muito tempo. Então, quando eu aprendi o curso, meus processos rodaram de outra forma. Eu comecei a melhorar muito a minha execução e diminuir as minhas anomalias. Olha o nível de obsessão do cara, que ele vai atrás do detergente. Essa aí eu gostei que eu vou fazer, eu vou testar essa daí. Essa eu nunca tinha escutado. Vou pedir pros meninos trazerem um negócio novo que a gente tá testando pra você ver depois. Aí depende de caso para caso, né? Óbvio. Você tem uma casa que é grande, são casas grandes e que você consome certamente muito. Uma casa que consome 3, 4 potinhos de detergente, não faz sentido você fazer isso porque você é um tempo do caramba e o retorno ele é pequeno. Total. Se você for pensar dessa forma, existe análise de Pareto, já ouviu falar? Já. 80-20. O detergente, para mim, naquela época, era algo que eu precisava olhar. Mas o que eu falo pros donos de restaurante hoje é, cara, olha qual a sua maior dor. E se você pegar e prestar atenção nas 20% ali, isso vai te dar um mau resultado. Então foca nelas. Conserta elas primeiro, depois você vai arrumando as outras. É os tais KPIs, né? O que você diria que são os KPIs principais aqui do Grupo Abençoado? Que você olha todo dia. Ah, tá. Puta, faturamento todo dia, tranquilo. Ticket médio, eu não olho todo dia, mas assim, toda semana eu dou uma olhada como é que ficou a semana. E hoje, os relatórios dos meus gerentes. Que dizem o quê? Tudo. Vou melhorar. Contratei um cara da Ambev uma vez e ele veio trabalhar comigo e ele falou o seguinte, na Ambev a gente tinha uma reunião matinal todo dia para dar direcionamento pra galera. Ele me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça. Um dia eu fui almoçar no Coco Bambu e eu cheguei cedo. Quando eu cheguei, a equipe tava fazendo uma reunião para começar o dia. E eu olhei aquilo e falei, cara, o que é isso? E aí chamei o garçom lá, falei, cara, o que era aquela reunião ali que vocês estavam? E ele me explicou a reunião. Colou com o que o cara da Ambev tinha me falado, que é o Frank.
o Frank falou assim, cara, você tem que fazer reunião dando direcionamento pra galera. E tudo que tem que ser repetido todo dia, você tem que repetir nessa reunião. Então, todos os seus problemas que você fala assim, cara, eu tenho exemplo lá do detergente. Se todo o cara tá tirando aquela tampinha do detergente, todo dia na reunião eu vou falar, é proibido tirar a tampinha do detergente. Então, a gente começou a fazer reunião matinal e vespertina, que é antes do início de cada turno, porque eu tenho turno do dia e da noite, falando algumas coisas que são talvez óbvias pro cara que tem 1, 2, 3 anos de empresa, mas pro cara que tá entrando faz todo sentido. E deixa ele alinhado com a visão, posicionamento da empresa. Então comecei a fazer isso. Deu muito certo. Nessas reuniões, ao final do dia dele ali, ele é obrigado a fazer um relatório e mandar no Trello com as informações do que aconteceu no dia. E aí, o que eu quero? Eu quero pegar os erros, as anomalias, e quando eu tenho lá, 2, 3 gerentes me mandando o mesmo erro no relatório durante uma semana, eu falo, cara, isso aí eu tenho que corrigir. E aí eu vou corrigindo o que eles me mandam. Aí vem melhoria. Essa semana a gente está instalando 2 ventiladores no dormitório dos funcionários porque eles pediram 2 ventiladores. Cara, eu não entro no dormitório quase nunca. Então, assim, chegou em mim essa demanda, eu vou lá, vou comprar e vou instalar e tá tudo certo. Então, pelos relatórios que eu olho todo dia, eu consigo melhorar alguns pontos negativos dentro da empresa. E hoje você diria que a sua operação, ela roda sem você estar presente? Roda. Que parece. A gente olhando de fora, assim, eu ouvi do Corbal, lá no pessoal do Deboche, e ele fala que, assim, todo mundo tem aquela coisa, aquele ditado popular como o olho do dono é que engorda a boiada. Só que ele fala, cara, hoje em dia você não precisa mais estar, de fato, presente na sua operação. Você pode estar presente de outras formas, olhando os indicadores. Essa é a presença moderna do dono de restaurante. Cara, eu concordo e discordo, tá? Eu acho que para eu crescer, eu tenho que estar longe. Isso daí para mim é claro hoje. Mas eu tenho uns indicadores legais. Porque, por exemplo, se eu tiver 10 casas, como é que eu vou gerir as 10, cara? Eu não vou conseguir estar na operação. A loja da Asa Norte, cara, eu vou lá uma vez por semana. Mas, aí vem o ponto. Eu tenho metrificado isso, tá? Quando o Pedro, que é o meu sócio operador, tá dentro da loja no final de semana, o ticket médio é mais alto. Isso é fato, cara. Isso é fato. Porra, o olho do dono engorda o boi? Engorda. Por quê? Porque quando o Pedro tá aqui dentro, o ticket médio aumenta, bicho. Não dá pra discutir número, sabe? E aí eu mostro isso pros meus gerentes. Eu falo, e aí? Mas aí o que acontece? Só o fato eu tá presente ou ele tá presente, os gerentes meio que ficam não vou dizer medo, mas... Querem mostrar serviço. Querem mostrar serviço, começam a cobrar mais os garçons falam, porra, não, o chefe tá aí, então tem que correr mais. E aí acaba que a gente vende mais. É normal. Então, mais um ensinamento. Além de você estar de olho nos indicadores, se possível, esteja presente fisicamente, porque com certeza ajuda. Mas e se você tiver 3 lojas, como é que você vai estar presente fisicamente? Aí entra pra onde eu vou, sabe? Aí é a história do processo, respeitar o processo. Respeito o processo. No começo, você vai poder estar presente um dia num, um dia na outra, daqui a pouco você tem 10, você já não consegue mais estar um dia em uma outra, você vai ter que ter um sócio operador, vai ter que ter um gerente, um gestor, um supervisor. O que eu faço hoje, que pra mim faz muito sentido, tá? O cara vai me deixar bêbado assim. A Heineken vai pagar pra nós. Quando eu vou no restaurante, nos bares, eu tenho mania de ficar parado num canto, cara, braço cruzado mesmo, olhando o que tá acontecendo. E aí eu fico parado olhando. A partir do momento que eu vejo algum erro ali de processo ou alguma possível melhoria, eu vou anotando. Aí, beleza, anotei lá 3, 4 itens. Cara, eu chego no outro dia no escritório, desenho como é que eu vou corrigir isso aqui. E aí eu começo a escrever para desenhar, tipo, corrigir, altero o Trello, altero a comunicação, não sei o que, então aí a gente vai pra frente. Um ponto meu, eu não vou te falar que é ruim, mas o Samuel, que é um consultor nosso, ele fala que é ruim. Ele fala que eu tiro as coisas do papel muito rápido. Então, acaba que eu faço, aí entra naquele negócio do PDCA. Como eu faço muito rápido, eu tenho muita anomalia para corrigir. Então, algumas coisas que eu tento tirar do papel muito rápido, eu tomo um prejuízozinho. Engraçado, mas eu sou da vertente que eu prefiro seguir por essa vertente de testar rápido do que passar muito tempo planejando. Cara, é complexo. É uma discussão que a gente Não termina nunca. Não vai terminar nunca. Termina nunca. Mas conta pra gente como é que é o seu processo de contratação, isso é um negócio interessante pra galera.